Será que fazer pool de liquidez com muito dinheiro ou pouco dinheiro dá no mesmo? Hoje você vai saber as diferenças, prós e contras. Meu nome é Ramon Cunha, entusiasta do mercado cripto. Eu estou aqui para poder te ajudar a ganhar dinheiro com DeFi. As pools de liquidez são sempre visualizadas como um rendimento em porcentagem, então teoricamente não faria diferença se você tiver pouco dinheiro ou muito dinheiro, você vai receber uma porcentagem do seu capital investido. Mas sabia que em alguns casos você pode, se tiver muito dinheiro investido, acabar com a rentabilidade daquela pool? Ficou curioso? Fica comigo até o final desse vídeo. Preparei alguns pontos de divergência que a gente tem que levar em consideração dependendo de quanto dinheiro a gente tem para poder investir em pools de liquidez concentradas. O primeiro ponto é diversificação. Então, um investidor com muito dinheiro, ele consegue ter uma diversificação melhor do que uma pessoa que tem pouco dinheiro. Por que isso, Ramon? Porque se você tiver pouco dinheiro, vamos dizer que você tem aí 100 dólares, 200 dólares para poder fazer pool de liquidez. Não é interessante para você separar esse montante em várias pools de liquidez concentradas. Por quê? Vai gerar um trabalho melhor para você gerenciar elas, pagar taxas. Então não vale a pena. Agora, uma pessoa com muito dinheiro, é importante ela ter essa diversificação, até mesmo para proteger seu capital. Recompensa pelo trabalho. Então, novamente, o pequeno investidor saiu perdendo. Por que isso, Ramon? Vamos dizer, novamente, que você tem 100 dólares investido e conseguiu fazer uma rentabilidade de 5% ao mês. Você vai ganhar 5 dólares o mês inteiro. Então, muitas vezes, o seu aporte vai ser maior do que 5 dólares. Então, é melhor você focar no que te gera dinheiro, no que te gera renda no seu trabalho, do que ficar se preocupando, quebrando a cabeça em pools de liquidez. Quer dizer que você não possa fazer? Não, longe disso. Você deve fazer para você aprender. Tá? E depois você vai fazendo os aportes e essa pool vai crescendo. Vai de 100 para 150, para 200 dólares. Já um investidor grande, vamos dizer que ele tem 20 mil dólares ali. 20 mil dólares nem é um investidor grande, tá? Mas eu já estou dando um exemplo para vocês entenderem. E se ele conseguir fazer 5% ao mês, então ele vai ter uma rentabilidade de 1.000 dólares. Já fica muito mais interessante, mais recompensador por estar ali acompanhando as pools. Então, se ele tiver um capital maior ainda e conseguir essa rentabilidade, por exemplo, se ele tiver 100 mil dólares, ele vai conseguir, se for 5%, por exemplo, 5 mil dólares por mês. Então, olha quanto recompensador é você ter mais dinheiro. Novamente, estou desestimulando o pequeno investidor a investir? Não! Você tem que investir para você aprender. Só que você vai receber menos dinheiro por isso. Isso é fato, tá? Então não vale a pena você ficar fazendo um monte de pool diferente, gastando horas e horas. Foca no aporte. Depois, quando você tiver mais dinheiro, você se dedica mais a estratégias para poder rentabilizar ainda mais suas pools de liquidez. Mas é importante você ter uma base e para ter uma base você tem que investir. Diminuir o rendimento de uma pool. Agora, finalmente, o pequeno investidor levou vantagem sobre o grande investidor. Como assim? O pequeno investidor, ele não precisa se preocupar muito com TVL, com a liquidez dentro daquela pool. Já o grande investidor, ele tem que se preocupar. Então, se a pool de liquidez, por exemplo, tem 20 mil dólares de TVL, a pessoa que vai investir ali 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, vai aumentar pouco esse TVL. E o TVL é importante porque as taxas geradas pelo protocolo naquela pool são divididas para o TVL. Então, dependendo das taxas, se tiver um aumento muito grande do TVL, podem cair as taxas por dólar investido. Então, nessa mesma pool de 20 mil dólares, se algum investidor grande for botar 20 mil dólares, vai dobrar de 20 para 40 mil dólares de TVL. E isso vai fazer a rentabilidade cair cerca de metade, tá? Tem algumas outras coisas ali que não fariam cair exatamente metade, mas vai diminuir a rentabilidade, tá? Uma forma de talvez não diminuir tanto a rentabilidade é se esse aporte for feito em uma pool de liquidez com uma taxa menor, porque aí ele vai começar a roubar outras transações que seriam feitas em pools com taxas maiores. Então, quando vai fazer uma transação na Uniswap, o protocolo tenta sempre cobrar a menor taxa. Então, ele vai lá e verifica, por exemplo, a pool de 0.05. Se ela não tiver liquidez, ela passa para uma pool de 0.3, que cobra muito mais vezes taxas, né? 6 vezes mais a taxa de 0.05. Então, se o investidor colocar o TVL nessa pool de 0.05, ela vai ter mais liquidez para atender mais transações, mas é difícil você saber exatamente qual vai ser a queda ou se vai subir as taxas. Mas, normalmente, se você pegar um TVL pequeno e botar muito dinheiro ali e as transações naquela pool não aumentarem proporcional, então, como você dobrou o TVL, para poder dobrar a taxa ali e ficar 0 a 0, né, tem que dobrar o volume de transações naquela pool. E pode não acontecer. Ficou bem técnico, né? Eu tentei explicar aqui de forma rápida. Vamos lá. Impermanente loss. Então, novamente aí, sofrência para quem tem pouco dinheiro. Quando tem algum tipo de impermanente loss,
Para quem tem mais dinheiro, ele vai sofrer mais pelo capital dele. Vai ser em porcentagem. Então, se o pouco dinheiro vai cair 20% por causa de um impermanente loss, o do muito dinheiro também vai cair 20%. Claro que o do muito dinheiro é muito dinheiro. Só que ele tem mais confiança no que ele está fazendo, ele tem um valor maior gerado por taxas, então ele não fica afoito de sair tirando dinheiro ali, ele pode pegar esse dinheiro das taxas e reinvestir na pool, pagar o impermanente loss. Já o investidor pequeno, eu acompanho muita gente que investe, eles ficam desesperados quando tem qualquer movimentação do mercado, tá? Então, eu acredito que quem tem pouco dinheiro sofre muito mais com o impermanente loss. Sem contar que quem tem muito dinheiro costuma fazer ranges mais longos, tá? Quem tem pouco dinheiro gosta de arriscar em ranges mais curtos para tentar monetizar mais esse capital pequeno que ele tem. Então, normalmente, ele vai sofrer mais com o impermanente loss. Então, é muito comum você ver quem tem muito dinheiro fazendo ranges, muitas vezes até na versão 2, que é full range, tá? Já o investidor pequeno, ele quer fazer aquele range de 5% para cima, 5% para baixo, 2% para cima, 2% para baixo. Um micro range para poder rentabilizar muito. E isso vai gerar mais impermanente loss para ele. Agora eu quero saber de você. Você é um investidor que tem pouco dinheiro ou muito dinheiro? Não precisa comentar quanto, mas eu quero saber o seguinte. Ramon, eu tenho pouco dinheiro, mas eu faço range longo. Ramon, eu tenho pouco dinheiro e realmente eu faço range curto. Ou Ramon, eu tenho muito dinheiro e faço range curto. Ramon, eu tenho muito dinheiro e faço range longo. Só pra gente poder saber e se essa minha teoria realmente está certa, bem fundamentada. Taxa de gás. Novamente, o nosso investidor pequeno aqui sofre com isso. Apesar que as L2 caíram muitas taxas. Mas, por exemplo, um investidor com muito dinheiro, ele pode fazer uma pool de liquidez na rede Ethereum. Já o investidor com pouco dinheiro não pode. Quando tem alguma movimentação alta nas blockchains e a taxa sobe, dependendo da quantidade de dinheiro, se a pessoa tiver $50 ali, $100, às vezes é melhor ela nem movimentar, tá? Já o grande investidor, ele consegue movimentar a hora que quiser ali, pagar as taxas, né? No caso, a hora que quiser, que não vai pesar, vamos dizer assim, na rentabilidade dele. Então o investidor pequeno sofre muito mais com taxa. Ajustes do range e sleep age. Não necessariamente os dois juntos, tá? Pode ser só ajustar o range ou o sleep age, vocês vão entender quando eu explicar, né? Tem muita gente que nem sabe o que é esse sleep age. Sleep age é quando você vai fazer uma troca de um token por outro e por falta de liquidez, você tem uma perda do seu capital, tá? Então, aqui, o investidor pequeno tem uma vantagem sobre o grande investidor. Porque quando você for reajustar, às vezes você quer reajustar, você quer trocar um token pelo outro, você faz uma troca ali pela Uniswap, pela exchange descentralizada mesmo, e você vai pagar praticamente a taxa da pool. Já o investidor grande, quando ele vai transacionar, se ele precisar trocar 10 mil dólares por algum token que não tem muita liquidez, ele além da taxa que ele vai pagar para a exchange descentralizada, vai ter uma perda por não ter liquidez suficiente para poder fazer a troca dele da melhor forma possível. Então, às vezes, ele perde 1%, 2%, até mesmo 3%, dependendo do tamanho da transação. E ele vai ter que contabilizar isso no rendimento das suas pools, né? Ou fazer devagarzinho, particionar o capital, transacionar, esperar a liquidez voltar para ele transacionar de novo. Então, já peguei mentorados com grande capital, que eu falei, olha só, você não pode transacionar direto. Olha quanto você vai perder aqui. Vai perder mais do que a minha mentoria que você está pagando. Então, o que a gente vai fazer? Você vai botar aí um alarmezinho de 1 hora, 2 horas, você vem e transaciona um pouco. Depois você vem, verifica se tá ok, transaciona um pouco, para poder não perder muita grana nessa troca, nesse swap. E aí, você sabia disso? Se não sabia ou se sabia, deixa o like. Isso ajuda a saber né, que você tá curtindo esse estilo de vídeo, que você quer mais vídeos desse tipo. Então, deixa um likezinho aí para poder apoiar. Estratégia de alocação. Aqui, o investidor pequeno, ele perde novamente para o investidor grande. Por quê? O investidor pequeno é mais interessante para ele, deveria ser, né? Como eu disse, fazer ranges maiores para não ter que ficar mudando toda hora, porque a recompensa pelo trabalho não é boa, tá? Mas normalmente eles vão contra isso, fazem range menor. E também, aqui na estratégia de alocação, o que o investidor pequeno deveria fazer? Procurar pools mais sólidas, para não ter que ficar refazendo range, para você poder ficar fazendo aportes numa mesma pool. Só que o que acontece? Investidor pequeno, ele vai atrás de pools menores, pools com meme coin, pools com tokens recém-lançados, à espera de rentabilizar mais seu capital, tá? E eu acho que é uma forma errada dele começar a investir, mas é o que a galera faz. Já o investidor grande, ele pode ter o seu dinheiro, o seu maior dinheiro concentrado em pools maiores, mais sólidas, de tokens mais consolidados no mercado, e pode ter uma pequena fatia em tokens menores, né?
em pools mais arriscadas. Eu até fiz aqui um vídeo mostrando que eu fiz uma pool de meme coin na Solana com $200 e que me rendeu 9% ao dia, ok? Tem vídeo aqui no canal, beleza? Então eu posso me dar um luxo, não que eu seja um investidor grande, mas de pegar $200 ali no meu capital e fazer essa pool. Mas para gente que está começando, $200 às vezes é tudo que ele tem para botar na pool de liquidez. Então não faz sentido ele correr o risco de fazer uma pool com meme coin, mesmo que eu tenha ensinado uma estratégia com uma espécie de stop loss para você mitigar o risco. Acesso a conhecimentos e ferramentas avançadas. Novamente, normalmente, olha só, vou botar aqui que quem tem pouco dinheiro não consegue, quem tem muito dinheiro consegue, tá? Por que normalmente? Porque o canal aqui tá aqui para poder quebrar isso. Se você olhar os vídeos aqui sobre o Uniswap, tem muito conteúdo que você só vai encontrar em curso pago e que às vezes você nem encontra lá, tá? Então acredite, dá uma maratonada aqui nos vídeos de Uniswap que vai valer muito a pena. Mas por que isso? Acesso a conhecimento. Porque quem tem dinheiro pode comprar o curso, eu tenho um curso, né? Então já faço aqui o jabá aproveitando, tem um link aqui na descrição. Eu tenho mentoria, então para ele fica mais fácil ele pagar para poder ter um atalho, ele ter alguém guiando ele, ok? Entrar na comunidade, participar de call comigo, então ele consegue pagar isso. Já o investidor com pouco dinheiro, talvez não valha a pena para ele vai ter que aprender da forma gratuita pesquisando. Sem falar de ferramentas, existem sites de gerenciamentos que são pagos, eles têm uma versão freemium, que a gente chama, que é free, você tem um certo uso de free, só que para ter algumas ferramentas mais avançadas, alguns dados mais avançados, você tem que pagar algum tipo de assinatura. Aí para o investidor pequeno também não vale a pena. Para o investidor grande, às vezes pagar $10, $20 numa assinatura de um site para ajudar ele a gerenciar, vai valer a pena. Então, novamente, ficou interessado aí nos meus produtos e serviços? Tem produtos mais baratinhos também, como planilha. Dá uma olhada aqui na descrição que vai te ajudar, ok? Agora vamos lá. Movimentação. Aqui, o investidor pequeno, ele ganha do investidor grande. Por quê? Muitas vezes, uma pool, vamos dizer que ele quer fazer uma pool de Ethereum com dólar. Aí a melhor pool está na rede árbitro. Aí daqui a uma semana, a melhor pool pode não estar na rede árbitro, pode estar na rede Polygon. Para o cara que tem pouco dinheiro, é muito fácil. Ele vai lá, deposita numa exchange sem KYC, tipo a BingX, tem o link aqui na descrição. E saca para outra rede, ou então ele utiliza uma bridge, né, um site de ponte e joga para outra rede. Já o investidor com muito dinheiro, ele tem que ter mais cuidado. Ele não pode usar qualquer pontezinha, tá? Ele tem que estudar a ponte e tem que ver se essa ponte vai ter liquidez. Eu já fiz uma vez trocar $2.000 de uma rede para outra, e não é um valor grande, $2.000. Eu recebi um token que não tinha valor na blockchain. Era um token que era, vamos dizer assim, um token da Bridget falando, ó, você tem esse voucher aqui. Para recuperar seu dinheiro, faça a transação de volta para a blockchain, da blockchain para onde você veio. Aí eu tive que refazer a transação para eu recuperar o meu dinheiro, porque eles não tinham o dinheiro para me dar na blockchain que eu queria. Então, gerou esse transtorno, tá? E também, se a pessoa aqui que tem muito dinheiro vai depositar em uma exchange, dependendo da exchange, tem limite de depósito, tem toda aquela questão de movimentação, dependendo da quantia da pessoa. Então, para o grande investidor, a movimentação é muito mais penosa, mais difícil do que para o pequeno investidor. Eu sei que você ficou curioso pelo vídeo que eu falei da meme coin, que eu fiz 9% ao dia. Não é balela, tá? Mas assista o vídeo completo para você entender como que foi isso. Vai estar aqui, em um dos lados aqui. E muito obrigado pela presença.